Segundo, a ampliação do universo dos eleitores. E terceiro, alternativamente, em caso de rejeição da proposta 2, a realização de eleição extraoficial ou consulta prévia à Associação dos Magistrados Mineiros. E, posteriormente, se aprovada a primeira proposta, que é a ampliação do universo dos elegíveis, nós passaremos à votação dos destaques, que não foram atingidos pelas votações seguintes, ou pela primeira votação, que pode entender, o órgão, pela sua maioria, entender de não acatar nenhuma das emendas, e encerra-se a sessão. Lembro que os destaques serão levados à votação se, no prazo de 10 minutos, se nós faremos isso, se os colegas que assim desejarem apresentarem o destaque. E aqueles que apresentarem terão 5 minutos para sustentá-lo. Então, nós vamos iniciar a sessão com a manifestação dos colegas inscritos pela ordem de antiguidade, prazo de 5 minutos, e o primeiro colega inscrito pela ordem de antiguidade é o desembargador Eduardo Andrade. Se Vossa Excelência desejar, poderá usar da tribuna. Vossa Excelência desiste. Muito obrigado. A segunda colega, agora uma colega inscrita, que é a desembargadora Tereza Cristina da Cunha Peixoto. Terá 5 minutos. Se quiser se manifestar, por gentileza, ocupe a tribuna. Ela está presente? Estou esperando a Beca chegar lá. Eu queria, além de cumprimentar todos os colegas, agradecer pela presença, cumprimentar e saudar os colegas do interior que nos honram com suas prestigiosas presenças aqui. A desembargadora Tereza Cristina, sou informada aqui pelo secretário que também desiste de sua manifestação. Então, eu concedo a palavra ao desembargador Alberto Vilas Boas. Se quiser ocupar a tribuna, com prazer. Senhor presidente, boa tarde, eminentes pares, colegas desembargadores e desembargadoras. Eu serei breve e, nessa fase inicial de discussão, eu não quero propriamente entrar no mérito da proposta que originariamente foi encaminhada pelos colegas que subscreveram um anterior requerimento formulado pela nossa associação de classe. Cada um, obviamente, vai fazer a ponderação que deve realizar em relação a cada um dos temas, mas me preocupa, e se for o caso, posteriormente eu pedirei destaque, a emenda número 4, que foi subscrita pelo colega Nelson Messias, e inicialmente, salvo engano, na ata da Comissão de Regimento Interno, a desembargadora Tereza Cristina relatou o tema e propôs que o assunto fosse não conhecido, porque não guardaria pertinência com o objeto inicial da proposta que foi encaminhada pelos colegas que subscreveram o requerimento para modificar a forma de eleição do presidente do Tribunal de Justiça e dos demais cargos de direção. Essa emenda número 4, ela chama atenção para um fato seguinte: se ocorrer vacância do cargo de presidente antes de 1 ano do final do mandato, pela proposta, ter-se-ia que realizar uma nova eleição. E a minha preocupação, como de alguns outros colegas também, é no sentido de não tornar coincidente, essa proposta não torna coincidente a eleição de presidente com os demais cargos
da administração, caso ocorra algum evento em que, eleito um colega, antes de um ano, ele, por alguma razão, tenha que se afastar do cargo, isso vai gerar uma descontinuidade entre o processo de escolha do presidente do tribunal com os demais cargos de direção. Não sei se isso seria, assim, razoável, porque o sistema atual é no sentido de que, ocorrendo a vacância antes de concluído o período de mandato, elege-se um colega para que ele complete aquele período, a fim de garantir essa possibilidade de eleição conjunta. Então, nessa fase de discussão, e antes que eventualmente seja colocado em discussão por destaque ou eventualmente por votação o tema, eu gostaria de pedir aos colegas que refletissem sobre isso, né, sobre a possibilidade de se permitir que antes de um ano de fim do mandato se possa fazer eleição para um novo período de 2 anos. Isso vai, de certa maneira, prejudicar, talvez, a harmonia que deve haver na eleição de todos os cargos de direção, porque isso vai do momento em que esse fato objetivo ocorrer, o afastamento ocorrer há menos de um ano, isso vai gerar, então, uma descontinuidade sempre para o futuro, a não ser quando, eventualmente, ocorrer um outro fato igual que permita que volte a ter a coincidência que antes sempre existiu no tribunal de se fazer a eleição de todos os cargos de direção. Era essa só a reflexão que eu queria, senhor presidente, submeter à apreciação dos colegas, para que no momento oportuno de votação, eventualmente de destaque, se reflita a respeito desse aspecto. Muito obrigado. Agradeço a manifestação de Vossa Excelência, principalmente por ter cumprido o prazo regimental de tempo. Concedo a palavra ao eminente desembargador Bittencourt Marcondes. Desiste? Desembargador Rogério Medeiros, Vossa Excelência, que está inscrito aqui, seguindo a ordem de antiguidade. Lembrá-lo que, regimentalmente, Vossa Excelência tem 5 minutos para fazer a sua manifestação, sempre judiciosa. Obrigado, presidente. Meus caros colegas, eu estou aqui apenas para externar uma preocupação que eu tenho com 3 aspectos das questões que serão apreciadas nesta tarde. A questão da permissão de eleição direta por todos os magistrados é uma proposta interessante. Eu sei da intenção positiva, né, dos proponentes. Eu mesmo sou simpático a essa ideia, não de hoje, mas o que me preocupa é que uma medida desta natureza exige alteração legislativa no Congresso Nacional. Então, o que me preocupa é nós tomarmos essa iniciativa regimentalmente, e já somos aí tão criticados, inclusive nos meios congressuais, pela chamada judicialização da política, que o judiciário quer se arvorar em legislador, e isso aí pode ser mais um pretexto para essas críticas. E pior, criar um clima de vale tudo e amanhã os políticos, seja no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo, se sentirem a esse pretexto também desobrigados de cumprir decisões judiciais. Um segundo aspecto, partindo desse pressuposto de que não haveria legitimidade para se fazer essa alteração na via regimental, eu me preocupo também com a questão de se aprovar eventualmente uma proposta de consulta informal ampla, né? Embora não eleição, mas consultando toda a magistratura. Por não haver previsão legal desse tipo de procedimento, a meu ver, o Tribunal de Justiça não poderá custeá-lo. Nós temos
o óbice da Lei de Responsabilidade Fiscal e aquela célebre assertiva de Eli Lopes Meireles de que o administrador público, diferente do administrador particular, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe, ele só pode fazer o que a lei expressamente permite. Se não é o tribunal que promoverá esta consulta e a custeará, outra entidade ou alguém, né, irá patrociná-la. Com que interesses, sob quais critérios, e preocupa-me, sobretudo, como se assegurar a isonomia entre todos os candidatos a presidente. E, por fim, também, esse tipo de consulta, que é a minha terceira preocupação, mirando aqui todos os colegas, muitos já grisalhos, as expressões cansadas desses longos anos de carreira, experientes, dedicados à magistratura. Por que essa consulta? A essa altura das nossas carreiras, estamos sendo colocados em dúvida sobre a nossa capacidade de fazer uma escolha do presidente da nossa instituição. São essas, então, senhor presidente, espero ter respeitado o tempo regimental, que eu coloco à reflexão dos colegas. Muito obrigado. Que agradeço a Vossa Excelência e tenho o prazer de conceder a palavra ao desembargador Herbert Carneiro. Senhor presidente, senhoras e senhores desembargadores, meu cordial boa tarde. Eu quero, senhor presidente, inicialmente registrar que me faço acompanhar nessa oportunidade por juízes, diretores seccionais de todas as seccionais da AMAIS, estendendo todo o estado de Minas Gerais, que estão aqui hoje com a expectativa desse debate histórico que nós estamos nos propondo a fazer. Registrar, senhor presidente, por critério de justiça, um voto de reconhecimento a Vossa Excelência, porque sei que dependeu da determinação e do empenho pessoal de Vossa Excelência para que esse tema fosse posto hoje em debate, a despeito de todas as dificuldades que lhe foram colocadas e postas no afã de que nós, naturalmente, não pudéssemos discutir o tema. Portanto, senhor presidente, eu faço esse registro com satisfação, dizendo que tenho, nesse momento de hoje, um momento histórico para o Tribunal de Justiça, que os anais da Casa farão justiça de registrá-lo como uma das grandes ações da sua profícua gestão. Também, da mesma forma, e deixar muito claro que esse debate aqui hoje tem o protagonismo dos juízes de Minas, que numa assembleia histórica do ano passado, em agosto de 2013, fizeram uma assembleia na associação e, naturalmente, através da minha pessoa, na condição de desembargador e presidente da associação, encaminharam ao tribunal requerimento na solicitação da discussão desse importante tema para o Tribunal de Justiça. Registrar ainda um voto de justiça pelo trabalho incansável, valoroso e corajoso feito pela desembargadora Sandra Fonseca, sabidamente juíza de direito, que teve a ventura de trilhar as comarcas do estado de Minas Gerais, conhecer as dificuldades e saber o quão é importante a participação do juiz em todas as ações do Tribunal de Justiça que dizem respeito especificamente à sua gestão e, em especial, à eleição da sua mesa diretiva. Senhor presidente, respeitando os oradores que me antecederam e pedindo um pouquinho da condescendência de Vossa Excelência com relação ao tempo, até mesmo utilizando o tempo daqueles oradores que não o fizeram, eu faço o seguinte registro. Não valem, senhor presidente, desse debate, porque inconsistentes e frágeis, os argumentos de que as eleições diretas nos tribunais para eleitos e eleitores dependem de alteração constitucional e legal. Pensar assim, com a devida vênia, é desconhecer e desprezar as autonomias administrativa e financeira dos tribunais sabidamente consagradas na Constituição
e na PEC 45, a reforma do Judiciário. Mais fraco ainda, o argumento de que a democratização interna vivenciada pelo Ministério Público, com eleição diretas para suas mesas diretivas, representou um retrocesso e trouxe desorganização política e institucional para aquele órgão. Isso definitivamente não é verdadeiro. O Ministério Público, diferente do Judiciário, cuidou de fazer a sua lei orgânica e garantiu, assim, os direitos e as prerrogativas previstas na Constituição. Amadureceu e se fortaleceu enquanto instituição, e não há como negar isso. Brigam democraticamente por ocasião das eleições, mas passado o pleito, unem-se e defendem ardorosamente seus direitos. Já o Judiciário, e o Judiciário brasileiro, por sua timidez inexplicável e comprometedora, vive o anacronismo entre direitos e prerrogativas conquistados na Constituição Federal e a esdrúxula convivência com a Lei Orgânica de 1979. Até quando vamos continuar esperando que o Supremo Tribunal Federal, não se sabe quando e como, faça o encaminhamento de projeto de LOMAN para o Congresso Nacional, a fim de decidir sobre questões internas de nossos tribunais? Admitir isso é continuar convivendo passiva e omissivamente com o atraso do Judiciário brasileiro. As autonomias administrativas e financeiras dos tribunais, previstas na Constituição e reiteradas na PEC 45, são para valer e só terão eficácia se os tribunais corajosamente colocá-las em prática. De outro lado, não dá mais para continuarmos andando com as pernas do CNJ. Foi assim, absurdamente, e por omissão nossa, que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 133, que escandalosamente instituiu a simetria entre o Judiciário e o Ministério Público. Nesse particular, somos o único país do mundo onde, como disse, vergonhosamente, um poder busca simetria com o órgão. E isso, lamentavelmente, através de resolução. Todos sabemos as constantes apreensões e as perplexidades que tal situação tem causado para os juízes brasileiros. E agora mesmo eu tive o privilégio de participar de um debate do CNJ. Virá nova resolução, impondo ao tribunal, se o tribunal não tem, valendo da sua autonomia, capacidade de decidir sobre a sua eleição da mesa diretiva de seus cargos, que representam naturalmente a administração do tribunal, o CNJ vai mandar através de resolução que os tribunais façam a inclusão dos juízes em todos os processos de discussão do tribunal, do planejamento à gestão, como dos resultados buscados pelos tribunais. Não é minimamente razoável, senhor presidente, tirar do juiz de direito essa oportunidade de participar ativa e proficientemente, propositivamente, da vida do tribunal. Porque 85% do que se passa nos nossos meios são os juízes que constroem. Por isso, senhor presidente, eu tenho de registrar finalmente, pedindo esse registro final, de dizer: o exercício da democracia, e é isso que nós estamos aqui hoje dispostos a praticar, especialmente no âmbito judiciário, há de ser feito por pessoas corajosas, por desembargadores que têm coragem de reconhecer que precisamos mudar, a despeito de alteração constitucional e legal. Para aqueles que não temem a submissão das suas ações ao crivo de desembargadores e juízes indistintamente. Ainda para aqueles que honram seus compromissos e demonstram, com gestos de palavras, suas contribuições efetivas para o engrandecimento da instituição judiciária a que todos servimos. Senhor presidente, eu não consigo conviver com a ideia que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que recentemente aprovou da maneira mais democrática e eficiente um regimento interno, criando comissões que provaram para nós que a democracia interna dentro do Poder Judiciário é que vai nos levar adiante, que esse tribunal, que esse pleno, que teve a capacidade de editar, de construir e editar esse regimento, não tem a capacidade de discutir e admitir que precisamos abrir, sim, o colégio eleitoral para que todos os embargadores sejam candidatos e, mais do que isso, possibilitar a participação ativa, seja diretamente ou através de uma consulta pública, aos juízes do Estado de Minas Gerais. Se não fizermos isso, nós estamos, mais uma vez, retrocedendo e aceitando o que hoje nos impõe o Conselho Nacional de Justiça. Lamentavelmente, senhor presidente. Agradeço a manifestação de Vossa Excelência e passo a palavra ao desembargador Nelson Messias.
Senhor presidente, prezados colegas, hoje é um dia histórico. Minas Gerais se coloca na vanguarda da magistratura brasileira. Os olhares dos juízes do Brasil estão voltados para Minas Gerais. A AMAGES está transmitindo ao vivo esta nossa sessão. Hoje, o site da MB convocou todos os juízes brasileiros para ficar em vigília, aguardando que de Minas Gerais parta algo que possa mudar o judiciário brasileiro. Se nós aqui hoje estamos defendendo a democracia interna no tribunal, é porque o primeiro passo já foi dado, como disse o presidente da AMAGES, Herbert Carneiro, quando, numa alteração do nosso regimento interno, os órgãos fracionários deste tribunal passaram a ter os seus componentes eleitos por este pleno. E acredito que isso já começou a funcionar. Nós vivenciamos na Comissão de Orçamento, onde eu particularmente participo, uma discussão muito interessante e que nos levou, talvez, a elaborar o melhor orçamento da história do Judiciário Mineiro. Isso se deve às nossas discussões e às nossas proposições. E é o que disse muito bem o nosso líder Herbert Carneiro. Nós temos que estar preparados, neste momento, para enfrentar essa situação. Se nós podemos, neste regimento, ampliar o quadro de elegíveis, senhor presidente, por que não podemos ampliar também o quadro de eleitores? Que impertinência teria nessa matéria? Então, é a primeira colocação que eu faço, é que avancemos para discutirmos as nossas propostas. Quanto à inconstitucionalidade de emenda que dá ao juiz o direito de votar, eu acredito que nós temos uma emenda, cujo signatário sou eu, que deixa muito claro que não há essa inconstitucionalidade. Por quê? Quando o juiz votar, ao final, o pleno fará a apuração, a proclamação e a homologação do resultado. Isso significa que o pleno está acolhendo esta votação, mesmo porque os membros do pleno participarão também desta votação. Que inconstitucionalidade há nisso? Então, essa é a primeira questão. E fico muito feliz que aqueles que nos antecederam trouxeram argumentos que podem ser plenamente superados aqui hoje, como o custo de uma campanha dessas. Eu não vejo custo para uma campanha dessa, é só mandar uma cédula para o colega e ele remeter de volta. Isso o tribunal tem condições de arcar tranquilamente, porque essa é uma questão nossa, do tribunal. E quando, senhores, as mulheres passaram a votar, houve também uma discussão enorme se elas deveriam ou não votar. Por que o juiz de primeiro grau, que é membro de poder tanto quanto nós, ele não pode votar? Ele não pode ajudar a aprimorar essa instituição. Ele tem o dever de nos ajudar a aprimorar essa instituição. É no primeiro grau onde tudo começa e onde tudo se encerra. Então, senhores, eu gostaria de fazer com essas breves palavras, essas colocações, e solicitar a todos que rejeitemos este relatório para que possamos votar as propostas e para que possamos ver cada um nominalmente dizendo se é favorável ou não à eleição direta. Nós não temos que ter nenhum receio de dar ao juiz a oportunidade de votar, se é ele que realiza as eleições mais respeitadas do mundo. Se ele realiza as eleições mais respeitadas do mundo, ele está preparado também para votar e escolher o dirigente do seu tribunal.
Mais uma pequena colocação, senhor presidente, é quanto à emenda que eu fiz questão de fazê-la separadamente, desembargador Alberto Vilas Boas, que é a do mandato partido. Eu a fiz exatamente para que pudéssemos discutir com mais afinco a eleição direta e para que pudéssemos ter tempo também de discutir essa questão do mandato partido. O desembargador Alberto trouxe aqui uma constatação muito óbvia e que nós temos que respeitar. Há uma descontinuidade, realmente, quando se parte um mandato. Mas, se você faz um mandato de 1 ano só para completar, há uma outra descontinuidade. Se cada um tem a sua atribuição aqui dentro e tem a sua competência, ou tem as suas atribuições, não seria melhor eleger por 2 anos aquele? Que necessidade nós temos de eleições simultâneas? Porque se houver uma interrupção de um mandato, nós temos que eleger um outro para cumprir um outro mandato de 2 anos, que eu acho que a descontinuidade aí, o desembargador, ela seria menor do que se fosse um mandato de 9 meses, 8 meses, 7 meses. Aliás, eu não vejo descontinuidade nenhuma em mandatos menores. Juscelino Kubitschek fez 50 anos em 5, e o Churchill, ele precisou de apenas 2 meses para reverter a situação dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Então, aquele que sabe fazer, ele faz em 2 meses, 3 meses, 8 meses, 1 ano, e aquele que não sabe fazer, você pode dar uma eternidade que ele nada fará. É isso que eu gostaria de dizer, senhor. Agradeço a manifestação de Vossa Excelência, e conforme regimento, é o artigo 192, inciso 3º, até o encerramento da fase de discussão, que será anunciada pelo presidente com pelo menos 10 minutos de antecedência, os desembargadores poderão apresentar em impresso próprio pedidas de destaque das emendas apresentadas. E os desembargadores Mota e Silva e Raimundo Messias, que apresentaram emendas, ainda não apresentaram destaque, se for o caso de votação. Então, Vossas Excelências... Não, mas Vossa Excelência tem que fazer o destaque em impresso próprio, que será distribuído aí, se Vossa Excelência quiser, desejar. Hein? Mas Vossa Excelência tem 10 minutos para apresentar o destaque. Por gentileza, vamos cumprir o regimento, apresente. Na hora, Vossa Excelência lerá para todos, se nós não conseguirmos ler. Mas, pelo menos, conseguimos ler os seus brilhantes votos. Eu concedo a palavra ao desembargador Cássio Salomé. Pois não? Tá. Muito obrigado, Vossa Excelência. E, por último, o desembargador Raimundo Messias parece que desistiu de manifestação, correto? Então, com a palavra, o último orador inscrito, o desembargador Alexandre Santiago. Bem. Senhor presidente, ilustres colegas desembargadores, apenas para destacar que ouvi com toda atenção as manifestações, principalmente do presidente Herbert Carneiro e do nosso líder Nelson Messias. Colegas que eu admiro pela colocação à frente da nossa classe, no Estado e nacionalmente. Contudo, não posso concordar com Suas Excelências por razões bem simples. Primeiro, os votos apresentados pela desembargadora Tereza, pelo desembargador Vilas Boas e pelo desembargador Cássio
na sessão da Comissão de Regimento, que já deixaram claro a inconstitucionalidade da possibilidade de abertura do colégio eleitoral. A extensão do colégio eleitoral aos juízes, inclusive, é contrária a manifestações já reiteradas do Supremo Tribunal Federal. Conversei com o nosso presidente hoje pela manhã, dizendo ele, infelizmente, dessa vez não vou poder acompanhar Vossa Excelência, porque é inconstitucional a medida. O artigo 92 da Constituição, quando prevê que a Justiça Estadual é formada por tribunais e juízes de direito. E o artigo 96, quando prevê que os tribunais devem ter autonomia administrativa e elaborar os seus regimentos, ele está dizendo que é o tribunal, e o tribunal aí é o órgão colegiado. Data vênia dos entendimentos em contrário. Quanto a colocarmos esse colégio eleitoral ampliado, não sou contrário, mas acho, meu caro desembargador Nelson, que Vossa Excelência, como nosso vice-presidente de assuntos legislativos, junto com os companheiros da Associação dos Magistrados Brasileiros e das associações estaduais de magistrados, as associações de magistrados trabalhistas e as associações dos magistrados federais, devem sim buscar a alteração constitucional na Câmara Federal e no Senado, e não tentarmos mudar por regimento, porque nós vamos ter a nossa decisão aqui de hoje censurada e cassada pelo Supremo. E, finalmente, né, no momento próprio, encaminharei o voto escrito que fiz sobre a matéria. Eu acho que nós devemos ficar atentos ao nosso compromisso, que assumimos ao assumir a magistratura como juiz de direito, aqueles que de carreira, e como desembargadores do tribunal, de observar a Constituição, as leis e o regimento interno. Muito obrigado, senhor presidente. Que agradeço ao eminente colega. Encerrada essa fase preliminar de manifestação, eu passo a palavra, conforme regimento, à relatora da comissão, desembargadora Sandra Fonseca, que tem um prazo de 15 minutos para se manifestar. Senhor presidente, caras colegas, Só quer o destaque. Aqui, está mais forte. muito obrigada. Senhor presidente, caras colegas desembargadoras, caros colegas desembargadores. A caminhada civilizatória aponta sempre na direção da democratização da vida em sociedade. Por consequência, qualquer tema que busque a participação mais ampla nas decisões, quando são postas em discussão, só pode ser adiada, mas nunca afastada em definitivo. Ou seja, sempre volta à pauta até que, com o aperfeiçoamento que se impõe, seja incorporado. Hoje tivemos oportunidade de assistir colegas dos mais renomados, com conhecimento jurídico, político e administrativo, de expressiva diferenciação em todos os nossos membros. Os fundamentos para a sustentação das emendas são os mais judiciosos possíveis e respeitáveis. Da mesma forma, os fundamentos que estão a rejeitar a incorporação das emendas. Creio que hoje não deve ser visto como um dia diferente ou um dia histórico. Deveria ter sido visto como um dia natural. Porque entendo, colegas,
como já sustentei desde o início desse processo, que foi distribuído por sorteio, que o juízo natural para discutir todos os assuntos de interesse, supra-interesse pessoais e individuais, é o Tribunal Pleno do nosso tribunal. O Tribunal Pleno, ele tem a capacidade de conhecer, examinar e decidir as questões que irão afetar a vida do nosso tribunal. Todos sabem que o judiciário não abre picadas na mata. Da mesma forma, o judiciário não pode vir atrás das relações da sociedade. O judiciário deve acompanhar o desenvolvimento social. Hoje, temos alterações na sociedade, agrupamentos de pessoas, interesses difusos, diferentes do que costumávamos enfrentar há algum tempo atrás. O dia que cada um de nós sair do tribunal, é preciso que, de alguma forma, deixe uma pequena contribuição, ainda que seja para o nosso filho ou os nossos netos aqui frequentarem ou fazerem parte desse tribunal. Nesse raciocínio, comecei a entender que é preciso nos reunirmos para a discussão aberta de vários assuntos. Esse é apenas o primeiro. É preciso respeitar a opinião contrária. É preciso ouvir o que o colega tem a dizer. Entender o fundamento do colega, ainda que seja diametralmente contra o a nossa posição pessoal. Não se desconhece que no tribunal temos correntes de pensamento. Isso deve ser visto como uma forma natural, porque as agremiações são da natureza humana. Agora, nós temos que discernir no ponto de não mais acompanharmos, não vou dizer representação, mas não mais esperarmos que outros colegas decidam por nós assuntos que dizem respeito a nós individualmente. É preciso que, eu fico muito à vontade para tocar nesse assunto, porque sempre trabalhei com a consciência muito firme nas minhas posições. É preciso que nós tenhamos compromisso com ideias. O ideário da magistratura, ele sobrepuja todos os interesses, ou mesmo de associações, ou mesmo de colegas, ou mesmo de amigos. Então, é preciso diferenciarmos. Já estamos bem maduros para isso. Então, o que eu quero dizer, colegas, é que, no meu entendimento pessoal, modestamente, eu entendo que, muitas vezes, nós temos que ir até contra pensamentos que a gente ia sempre. Muitas vezes é preciso despertar para novos conhecimentos e novas transformações. E, por falar em transformação, a emenda constitucional de 2004 operou verdadeira reforma no Poder Judiciário. Essa reforma, ela parte não só do ponto de vista de seus membros, mas atinge o autogoverno da magistratura. Isso nos importa a cada um de nós em razão da nossa independência. Eu serei breve e não irei estender os pensamentos, apenas gostaria de fundamentar a minha posição. Disso tudo, colegas, sem pretender fazer peroração dessa tarde, quis comentar com vocês que entendo que nós temos que ter nossa independência pessoal e votarmos de acordo com aquilo que nós acreditamos. Tive verdadeiro orgulho de ser relatora desse processo. Eu cumpri, creio, com a ajuda de excelentes servidores, todas as exigências regimentais. Coloquei minha posição abertamente, sem nenhum temor de crítica, e também não fui criticada, fui muito respeitada pela comissão, com a qual nós fomos eleitas pelo Pleno. A comissão foi eleita pelo Pleno.
E, nesse ponto, estou aqui como relatora, ressalvando o meu ponto pessoal, porque, desde o começo, entendi que o Pleno já está maduro, como entendo agora, para apreciar as emendas, examinar e rejeitar ou acolhê-las livremente, sem nenhuma pressão ou nenhum receio de qualquer crítica externa. A lista de adesão de folhas 105 e 109 dos autos conta com a assinatura de mais de 1/3 dos membros, ou seja, 46 membros que pugnaram pelo exame da matéria pelo Pleno. Então, esse número é expressivo, não é um número simplesmente simbólico, são pessoas que têm a consciência tranquila, que entendem que deva votar essa matéria hoje. A nossa comissão de regimento, com relação à ampliação do universo dos elegíveis, opinou favoravelmente, tanto pelo exame do Pleno, também opinou favoravelmente pela aprovação, ressalvando os ilustres colegas a posição pessoal deles. Eu defendi sempre que é possível. Na ampliação do universo dos eleitores, ou seja, a participação dos colegas de primeira instância, eu aqui ressalvo o meu entendimento, porque a maioria entende que não é cabível, em razão, o fundamento da maioria da comissão é pela inconstitucionalidade. Eu ressalvo meu entendimento, fundamentei e continuo entendendo, independentemente e respeitando as posições contrárias, mas continuo entendendo que é uma matéria absolutamente pertinente. Com relação ao terceiro tema, que se trata de consulta prévia, a comissão está entendendo, inclusive eu coloquei isso, que nós colocamos vamos dizer assim, nós colocamos um questionamento no sentido de que não é possível fazer essa consulta, porque a proposta pede nova reunião do Pleno para a consulta. Então, nós estamos entendendo que há pouco tempo para as novas eleições. Colegas, como um dos 3 pilares sobre os quais repousa o Estado democrático de direito, o Poder Judiciário está atento à atualização dos instrumentos à disposição da cidadania proativa. A multiplicação dos conselhos temáticos, a internet, os jornais eletrônicos, possibilitam a todos saberem de tudo. Esses ventos de anseios participativos devem ser vistos com bons olhos e, principalmente, com confiança no nosso tribunal, que tem sido exemplo para o país, na caminhada em busca da paz social e justiça para todos. Para encerrar, eu espero que esse fórum, que não se circunscreva apenas a essa reunião, que ele se transforme em um fórum permanente de debates. Eu que agradeço a eminente colega. Vamos passar à votação. Pois não. Pois não. Senhor presidente, quanto ao encaminhamento da votação. Se nós aprovarmos esse relatório, obviamente nós não vamos poder analisar as emendas apresentadas em toda a sua profundidade. Então, é exatamente essa questão que eu coloco. Tudo que foi colocado nesse relatório já está consignado também nas emendas. E o que me deixa preocupado, senhor presidente, é que até ontem não poderia ampliar o colégio dos elegíveis. Hoje já pode, a Loman fala que não pode. Isso é judicialização da matéria, o Supremo falou que pode. Amanhã, se nós consultarmos se o juiz também pode votar, temos essa chance. Então, já que nós vamos votar uma matéria que se julga pertinente em relação àqueles que podem ser eleitos, eu gostaria também que votasse a matéria em relação àqueles que podem ser os eleitores. Então,
eu acredito que seria um caso de rejeitar esse relatório para que pudéssemos discutir emenda por emenda, ou eleição direta pelos juízes, ou consulta prévia, nós vamos fazendo alternativamente. Então é esse encaminhamento, senhor presidente, que eu gostaria de fazer, porque nós não podemos viver de casuísmos. Ontem não podia, hoje já pode ampliar o colégio de eleitores, hoje não pode ampliar o colégio de candidatos, de elegíveis. Amanhã já pode ampliar de eleitores também. Então é isso que eu gostaria, senhor presidente, que encaminhasse dessa forma. Quem quiser discutir as matérias subsequentes na sua inteireza, eu acredito que deveria rejeitar esse relatório, não é isso? Não, excelência, o que nós vamos, e todo mundo vai ter a oportunidade de votar de forma muito expressa, é matéria por matéria. Se, por exemplo, a primeira colocação, que é a ampliação do universo de eleitores, for rejeitado, isso encerra-se aqui a reunião, porque toda a outra matéria estará prejudicada. Não, a emenda é por emenda, vai ser o seguinte: primeiro nós vamos votar essa ampliação do universo dos elegíveis, salvo emenda. Depois nós vamos votar emenda relativa a essa matéria. Em segundo lugar, nós vamos votar a ampliação do universo dos eleitores. Se o tribunal negar, as emendas estão prejudicadas. No contrário, apresentaremos as emendas, votaremos as emendas relativas à matéria. O interessante é que pode ter certeza que vamos abordar todos os temas, a não ser que seja o tribunal julga prejudicada. Pois não, excelência. Salve emenda. Sim. Agora vai resultar. Se nós ela estará prova. Nós vamos votar separadamente. Se nós rejeitarmos essa emenda, aí acaba tudo. Porque se não pode ampliar. Só por ordem, por gentileza. Qual que é a colocação de Vossa Excelência? Eu estou entendendo. Aí acaba as emendas de lado. Passaremos para a segunda, que pode também. Lá, Vossa Excelência está certo. Isso. Pois não, Excelência. É sobre matéria de fato? Porque então, o microfone está com Vossa Excelência aí. Por gentileza, para que todos possamos ouvi-lo. Com prazer. O senhor me dá licença. Eu sei perfeitamente que diversos pronunciamentos já foram feitos em favor e contra esta votação e esta sessão. Eu tive a oportunidade de apreciar a matéria e estudá-la e gostaria aqui de colocar uma questão de ordem ao Pleno, a esta sessão. Formulo inicialmente um requerimento e espero que este requerimento seja examinado por este Pleno, antes da votação, antes do exame de votação de todas as emendas apresentadas ao regimento interno desta Casa. Acontece que as emendas referem-se e aludem a um processo eleitoral para os cargos diretivos e administrativos deste Tribunal de Justiça, cujas eleições estão marcadas para o dia 28 de abril do corrente ano, com inscrições permitidas por edital, a partir do dia 2 deste mês e ano, como já anunciado por Vossa Excelência. Se promovermos o exame da votação das emendas apresentadas e objeto da reunião deste Pleno, neste momento, induvidosamente estaríamos infringindo e afrontando o artigo 16 e 5º, caput e inciso 54 da Constituição da República, que implica nos dizeres da ministra Ellen Gleisi, em RTJ 199, 957, emendas 3, 4, 5. 1. Burla ao contido no artigo 16. 2. Afronta os direitos individuais da segurança jurídica. 3. Afronta o devido processo legal.
Notadamente, o artigo 16 da Constituição da República possui a seguinte redação, que todos já conhecem. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Por evidente, as alterações que se pretendem realizar no regimento interno deste tribunal não representam lei no sentido formal e material, porque não decorrentes do processo legislativo vigorante no país, mas como normas disciplinadoras interna corporis deste tribunal, representa e configura um processo eleitoral para os seus cargos diretivos, devendo obedecer aos supracitados dispositivos constitucionais. É de se ressaltar que este entendimento não ficou restrito ao voto do ministro L. Inglês, mas do Pleno do Supremo Tribunal Federal, na mesma de número 3.685, e segundo os escolhos dos eminentes e respeitáveis juristas Alexandre de Moraes, interpretação conforme a Constituição, Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra da Silva Martins. Entre nós, o não menos eminente jurista mineiro, o primeiro vice-presidente desse tribunal, José Tarcísio de Almeida Melo, também assim entende, utilizando de expressões mais contundentes. Aspas, a Constituição inseriu norma de anterioridade no artigo 16, segundo a qual não se aplicará a eleição que ocorra um ano antes da data de sua vigência. Esta regra constitucional, sem dúvida, visa evitar o casuísmo que reinava no Congresso Nacional Brasileiro na década de 80, configurando verdadeiras surpresas indesejáveis e de última hora no processo eleitoral, para qualquer dos poderes constituídos, que não podemos admitir a sua migração ou transferência para o Poder Judiciário mineiro, sob pena de arrostar o dissabor da anarquia e do desentendimento interno da própria magistratura de Minas Gerais. As modificações propostas, eleições diretas para todos os membros da magistratura e ampliação do número de desembargadores elegíveis, justamente na proximidade das eleições para os cargos diretivos deste tribunal, permitindo-se a candidatura de 130 desembargadores, é de todo inconstitucional, como já, e além de tudo, inconveniente, porque acirra a competição pessoal entre todos e entre alguns, quebrando-se e rompendo-se de vez com a serenidade que a judicatura recomenda. O possível comprometimento político do universo de candidatos ou de alguns que representa anseio ou anseios de muitos, induvidosamente atingirá as esferas da independência e da imparcialidade, cedendo lugar ao interesse, ao judiciário, ao interesse particular e pessoal, não podendo descrer na formação de distorções de relacionamento entre os magistrados mineiros, com a ampliação de facções ou de grupos políticos sabidamente já existentes na magistratura mineira. Já estou encerrando, senhor presidente. É bom lembrar na oportunidade que, sob o pretexto de democratizar o Poder Judiciário, na verdade procuram-se politizá-lo. As sábias palavras de Guizot, aspas, quando a política penetra no recinto dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta. Edgar de Moura Bittencourt, em Juiz, terceira edição, Milênio 2002, página 8. Para constatar a apresentação das emendas ao regimento interno, basta verificar que a própria Comissão de Regimento Interno não acolheu as emendas pretendidas. A considerar que a Constituição Federal é o que o Supremo Tribunal Federal interpreta, pode-se concluir que a admissão de candidatura de todos os desembargadores para a eleição dos cargos diretivos do Tribunal encontra-se sub judice. A matéria é tão relevante que não só encontra-se a expressão na desembargadora Sandra, sub judice, como também já está sendo tratada na PEC 187 de 2012, na Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania da Câmara dos Deputados, na relatoria do deputado Lorival Mendes. Por outro lado, há também um outro fato relevante a ser subcitado, que reside na legitimidade para a propositura das emendas.
O atual regimento do interno do Tribunal de Justiça, em seu artigo 190, dispõe: este regimento poderá ser subscrito ou emendado por proposta fundamentada do presidente do tribunal, do órgão especial, de pelo menos 1/3 dos membros do tribunal e pela comissão permanente do regimento interno. Mediante estas exaustivas considerações, eu proponho que seja relegado o exame da matéria para outra oportunidade propícia, após a realização das eleições que se avizinham neste tribunal. 2, que para tanto seja realizado um profundo exame sobre a necessidade e oportunidade das modificações pleiteadas, sem perder de vista que se deve aguardar o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, porque até então as decisões daquele mais alto sodalício, em imensa e caudalosa maioria, se proposicionam em sentido oposto ao pretendido. Cito diversos acordos, diversos adis, diversos pedidos no tribunal, mandado de segurança, inclusive o voto do ministro Ricardo Lewandowski, contrário ao próprio liminar por ele concedido. E formula a terceira questão que eu gostaria que ficasse registrado em ata: que esse requerimento seja transcrito na íntegra na ata da reunião deste tribunal pleno. Agradeço, Vossa Excelência, só lamento que não se inscreveu para manifestar-se previamente, porque não é uma questão de ordem, senhor presidente. Mas está aqui, eu coloco em votação o requerimento de Vossa Excelência. Aqueles que se põem de acordo com o requerimento do desembargador Paulo César, queira ficar de pé. Quem é favorável, desembargador? Queira ficar de pé aquele que é favorável ao requerimento. Então, o requerimento foi indeferido. Requerimento indeferido, por maioria. Ah, claro que eu vou registrar, pois não? Dependendo da decisão aqui, uma ação perante o Supremo Tribunal Federal, aliás, como muito bem já lembrou o desembargador Paulo César, que seja também submetido ao plenário o requerimento final do desembargador, de constar da ata esse requerimento. Nós somos contrários à inclusão desse requerimento na ata, já que foi registrado o requerimento, que ele não consta da ata. Mas qualquer requerimento, Excelência... Então, somente quando ele está pedindo inteiro teor para o requerimento. É uma tese, presidente. Eu só estou sustentando, porque ele não trouxe... Só um minutinho, por gentileza. Qualquer requerimento aqui deve ser constado... Senhor presidente, é uma situação... O que foi levantado como uma questão de ordem é uma tese contrária ao que está sendo votado aqui. O que se passa aqui, eu não registrar em ata, fica difícil. Então, nós vamos, licença, vamos colocar em votação o primeiro requerimento, que é a ampliação do universo dos elegíveis. A comissão apresentou um substitutivo com a seguinte redação: para os cargos de presidente, de primeiro, de segundo, de terceiro vice-presidente do tribunal e de corregedor-geral de justiça, a eleição será feita entre os desembargadores do tribunal em exercício, que ainda não têm exercido o cargo para o qual se candidatam. Salvo emendas, eu coloco isto em votação. Os colegas que estão de acordo com a proposição da comissão, salvo emenda, permaneçam como estão. Que são contra, se levantam. A votação, Excelência, eu compreendo que Vossa Excelência, porque eu vou identificar aqueles que votarem a favor e aqueles que identificarem contra. Dessa forma, será feita assim. Mas dessa forma, Vossa Excelência vai ver. Se não for de atender o requerimento de Vossa Excelência, eu chamo nominalmente. Mas eu tenho a impressão que dessa forma nós ganhamos tempo e vamos registrar aqueles que são a favor e que são contra. Presidente, você pode só repetir? Aqueles que estão de acordo com a proposta da comissão, salvo emendas, permaneçam como estão. Aqueles que são contrários, que acham que não deve ampliar o universo dos candidatos
aos cargos de direção, ou seja, deve permanecer o regimento atual, fique de pé. Permanecer o regimento. Não, a comissão aprovou, Excelência. Eu estou lendo o que a comissão aprovou, a redação que a comissão aprovou. Desse é o parágrafo 2º do artigo 135 do Regimento Interno, a seguinte redação: para os cargos de presidente, de primeiro, de segundo, de terceiro vice-presidente do Tribunal e de Corregedor-Geral de Justiça, a eleição será feita entre os desembargadores do Tribunal em exercício, ou seja, todos os desembargadores que ainda não têm exercido o cargo para o qual se candidata. Em votação, aqueles que forem contra, salvo emenda, por favor, fiquem de pé. Então, a emenda foi aprovada contra os votos dos desembargadores Antônio Carlos Cruvinel, Moreira Diniz e Paulo César Dias. Desculpa, e Antônio Bispo. Atendido, desembargador Nelson Messias, a identificação, ganhamos tempo e vamos identificar. Agora nós vamos propor a segunda, vamos votar a segunda proposição de emendas, que é a ampliação do universo, não é essa não, a ampliação do universo dos eleitores, ou seja, a proposição da AMAGES foi no sentido de que todos os juízes participassem da eleição. Essa proposição, ela não recebeu o endosso, o apoio da Comissão de Regimento, que a denegou. Mas, como o regimento é simplesmente opinativo, tem que colocar em votação. Aqueles que estão de acordo que todos os magistrados de segundo e de primeiro grau participem da eleição como eleitores, por favor, fiquem de pé. Por gentileza, nós estamos, peço aos colegas que fiquem em silêncio, que aí não precisam de encolar. A ampliação do universo dos eleitores. Aqueles que concordam com a proposta da Associação dos Magistrados, que todos os juízes de primeiro e segundo grau sejam os eleitores para os cargos de direção, e não só os desembargadores, os membros do segundo grau sejam os eleitores, fiquem de pé, aqueles que concordam com a proposição da AMAGES. Então, derrotada a conta, por favor, eu quero constar aqui os votos da desembargadora Sandra Fonseca, desembargador Eduardo de Paula, desembargador desse lado lá, Agostinho de Oliveira, Gomes de Azevedo, desculpa que tem hora que eu perco a memória, demora não chegar ainda, o desembargador Paulo Mendes Alves, desembargador Herbert Carneiro, desembargador Judimar Biber Sampaio, desembargador Tiago Pinto, desembargador Barros Levenhagem, desembargador Nelson Messias, desembargador Dorgal Andrada, desembargador Edson Feital, desembargador Moacir Lobato, desembargadora Ana Paula Cacheta e o desembargador... A desembargadora também? A desembargadora Aparecida Grossi e o desembargador Luiz Carlos Gamboge. Então, a terceira proposição é terceira consulta? Pois é, a terceira proposição, que foi também rejeitada pela comissão, é a realização da eleição extraoficial ou consulta prévia à AMAGES, ou seja, os juízes, os votos deles não seriam computados, mas seriam consultados através da AMAGES em quem eles votariam. Não teriam, essa consulta não teria
não vincularia, era apenas uma consulta. Então, aqueles que estejam a favor desta proposição, por gentileza, contra o parecer da comissão. Hein? O parecer da comissão é contrária. A comissão entendeu que não é ilegal, mas há dificuldades de execução antes da próxima. Mas foi contrária, a comissão foi contrária. Então, aqueles colegas que são a favor que essa consulta seja realizada, por favor, fique de pé. Então, ela foi derrotada contra os votos do desembargador Herbert Carneiro, Tiago Pinto, Nelson Messias, Dorgal Andrada, Versiane Pena, desculpa, não tinha visto, Geraldo Domingos Coelho, Edson Feital e Agostinho Gomes de Azevedo. Passado, então, as votações, nós vamos passar agora para os pedidos de destaque, com realização somente, os destaques somente daqueles que dizem respeito à votação, à candidatura de todos os desembargadores, e não só aqueles 5 mais antigos. Tem alguns destaques aqui, então, que estão julgados prejudicados. Aquele que apresentou a emenda e quiser fazer uma manifestação de prazo até 5 minutos, o regimento assim o permite. Qual é a primeira emenda? A emenda número 1, por gentileza, eu peço licença aqui, compreensão dos colegas, licença, silêncio, para que possamos conduzir com tranquilidade e rapidez. A primeira emenda é do desembargador Mota e Silva. Ou seja, o desembargador, ele entende que para ser eleito, o desembargador esteja em exercício efetivo no tribunal por um mínimo de 3 anos, e mais, que tenha profundo conhecimento de administração de empresa, ou, quando não, participado de curso de gestão pública, de gestão de orçamento, etc. E ainda que tenha auxiliado diretamente os que exerçam cargo de direção por pelo menos 1 ano. Os colegas todos receberam a cópia. Vossa Excelência deseja se manifestar? Não deseja se manifestar. Então, os colegas que estão de acordo com esta emenda, por favor, fiquem de pé. Então, derrotada somente por unanimidade, salvo o apresentante da emenda. É silêncio aos colegas, para a gente possa continuar. Só um segundo. A emenda número 2, por gentileza. A matéria é empolgante, mas vamos ter a paciência para terminarmos o quanto antes. A do desembargador Raimundo Messias Júnior, Sua Excelência, não apresentou destaque, mas ela está prejudicada. Vossa Excelência deve ter recebido a cópia. É o seguinte, qual que é a cópia da emenda dele? Você, né, o autor da emenda sabe que está prejudicada, correto? Então, ele amplia os elegíveis. Agora nós passamos para a emenda. Desembargador Nelson Messias, por gentileza, por favor. A emenda número 3 de Vossa Excelência está prejudicada, correto? Que é o presidente e vice-presidente do Tribunal de Justiça serão eleitos pelos desembargadores e juiz de primeiro grau pelo voto direto e secreto. Quer dizer, então ela está prejudicada. A 4 também da autoria de Vossa Excelência. Não, a 4 não.
Nós vamos destacá-la por último, que é a matéria mais complicada. E a número 5 de quem que é? Desembargador Heber Carneiro. A emenda número 5 é de Vossa Excelência, também está prejudicada. Correto? O quê? Ah, sim. Vossa Excelência tem um prazo, por gentileza, tem uma diferença da emenda dele do que foi aprovada. Vossa Excelência apresentou uma emenda seguinte: para os cargos de presidente, vice-presidente, corregedor-geral de Justiça e vice-corregedor, concorrem todos os desembargadores do tribunal, mediante inscrição prévia. O que diferente do que foi aprovado na emenda é o seguinte: vedada a candidatura simultânea a mais de um cargo, observada as regras do artigo 135 desse regimento interno. Isso não está aprovado, quer dizer que Vossa Excelência está propondo o seguinte: que o desembargador não pode ser candidato a presidente, vice-presidente e lá fazer candidatura simultânea, correto? Vossa Excelência retira ou quer que vote essa proposta? Então, Vossa Excelência está. Então, tá bom, muito obrigado. Então, nós vamos votar agora a emenda número 6. Desembargador Feital, Vossa Excelência apresentou uma emenda no mesmo sentido, com a mesma liderança do desembargador Heber. Ele retirou a emenda. Vossa Excelência também está. Retira? Tá bom. Então, nós vamos votar, porque a última emenda agora é a número 4, que é do desembargador Nelson Messias. Que é do mandato tampão. A primeira decisão da comissão foi de não conhecimento dessa emenda, de não conhecimento, porque ela... Onde está a ata, por gentileza? Queria ler a ata. Emenda 4, é aquela apresentada por desembargador Nelson Messias. Por gentileza, para não estar necessitando de estar repetindo. A comissão preliminarmente opinou pelo não conhecimento da emenda por extrapolar o objeto da proposta de emenda regimental em discussão nestes autos. Na hipótese de vir a ser superada a preliminar, a comissão sugere o seguinte substitutivo: desse ao parágrafo 3º do artigo 5º do regimento interno, a seguinte redação: parágrafo 3º, na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, a eleição para o cargo vago será imediata e far-se-á na forma do artigo 135, parágrafos 11, 12 e 13, contados pelo prazo da metade. Conforme regimento, Vossa Excelência, desembargador Nelson Messias, tem 5 minutos para falar sobre essa emenda, se assim o desejar. Se Vossa Excelência se retirar, cai. Com retirada a emenda, fica sem prejudicamentos, porque a comissão propõe pelo não conhecimento. Então, é esta a última matéria que nós estamos votando. Eu devo agradecer a presença de todos os colegas, dizer que nós temos mais uma sessão no dia 31 para a redação final e eleição de 2 cargos para o órgão especial. E dizer o seguinte, já vou conceder a palavra à Excelência, anunciar que no dia 2 nós abriremos a inscrição para os candidatos, que a eleição se realizará no dia 28. A posse, conforme a anuência do órgão especial na última reunião, será no dia 30, aqui no Palácio das Artes, e que nós enviamos um ofício para o governo, que inclusive está cedendo o Palácio das Artes. Nós não pagaremos nenhuma taxa, que era de R$40 mil, para utilizarmos o Palácio das Artes. Se o presidente eleito, se assim o concordar, a posse deverá ser às 17 ou 17h30. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente,
finalmente, para agradecer Vossa Excelência mais uma vez e reiterar aqui o nosso reconhecimento ao seu esforço e à sua determinação pessoal para que esse momento histórico do Tribunal de Justiça pudesse acontecer dessa forma. Da mesma forma, mais uma vez, reiterar também os nossos cumprimentos à desembargadora Sandra, que cumpriu com muita independência, com muita dignidade, a função para a qual foi designada. Senhor presidente, eu só pediria, porque a pretensão da associação, aliás, como aprovado na Assembleia histórica feita na MAIS, com mais de 500 juízes, a associação pretende fazer, sim, paralelamente, uma consulta aos juízes de Minas sobre as candidaturas postas e homologadas. Eu vou solicitar, requerer a Vossa Excelência, formalizar um requerimento, no sentido de que, assim que as inscrições estejam naturalmente homologadas dos candidatos, que nos comuniquem oficialmente dos candidatos, especialmente nos cargos, para que eu possa fazer, através da associação, dada a exiguidade do tempo entre as inscrições, o deferimento das inscrições e as eleições, para que eu possa ter tempo de acionar, naturalmente, os meios tecnológicos necessários para que, através da internet e de outros meios, eu possa fazer essa consulta aos juízes e subsidiar, naturalmente, o pleno com o ponto de vista, embora não vinculativo, dos juízes de Minas Gerais sobre as candidaturas e as propostas que nós estamos ansiosos que sejam apresentadas pelos candidatos. Eu devo esclarecer a Vossa Excelência que, escoado o prazo de inscrição, conforme o regimento, abriremos prazo de impugnação por 48 horas, conforme o regimento, no nome dos inscritos. E, posteriormente, acataremos ou não, definiremos e comunicaremos no Diário Judicial Eletrônico o deferimento. E mandaremos cópia para Vossa Excelência, como solicitado. Desembargador Cassolomé pediu a palavra pela ordem. Apenas colocar uma indagação respeitosa ao nosso presidente Herbert Carneiro. O Pleno rechaçou quase que por unanimidade a proposta que foi apresentada pela associação. Indago ao ilustre presidente se não seria uma forma de duvidar da decisão do Pleno, ou se não seria essa pesquisa ou essa indagação que se faz à classe, uma forma de dizer ao Pleno que, a despeito de vocês, ou da decisão que os senhores tomaram, a associação não se curva em face do que foi decidido. Essa é uma matéria que não está aqui objeto aqui de discussão, tá, etc. Lá, não vamos encerrar os debates nesse sentido. Eu queria agradecer a presença de todos e encerrar a sessão. Muito obrigado. Você ainda vai recolher?